Imagina que você precisa escolher um único Yonkou para enfrentar. Não é sobre vencer numa arena, 1 contra 1 com regras justas. É sobre derrotar ele de verdade dentro do mundo de One Piece, com tudo que isso carrega junto. Enfrentando não apenas ele, mas também toda a sua tripulação. E aí a pergunta muda completamente, porque mais forte e mais difícil de derrotar são duas coisas bem diferentes. E é exatamente aí que a maioria das pessoas erra quando tenta responder isso. Mas é exatamente essa pergunta que a gente vai responder nesse vídeo. Se você já curtiu o tema, não esquece, desce aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e também considera se tornar um membro aqui do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos que estão por vir e também acesso antecipado a todos os vídeos que vão sair aqui no Reinado Nerd. Mas agora, bora para esse vídeo. Espera aí, antes de continuar o vídeo, um recado rápido. Eu tenho vários canais no YouTube, uns eu utilizo a minha voz e outros eu nunca apareci. São feitos inteiramente com inteligência artificial. E mesmo assim, geram dinheiro em dólar todos os meses pra mim. Eu juntei tudo isso do jeito que eu realmente aplico dentro do canal em dólar sem aparecer. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou escaneie o QR Code que tá aparecendo aqui em cima. Por menos de um lanche que você paga, você tem acesso a um método que pode ser o começo da sua renda online. Confere lá. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Hoje eu vou pegar os 4 Yonkous atuais, Shanks, Barba Negra, Luffy e Bug, e ranquear eles não pela força bruta, mas pela dificuldade real de serem derrotados. E isso muda tudo, porque quando você entra com a tripulação de cada um, o cenário político em volta deles, os aliados que estão por perto, a resposta que parecia óbvia deixa de ser apenas óbvia. Cada um desses 4 tem um motivo para estar nessa lista, e cada um também tem um motivo para não estar no topo dela. Vamos por ordem, porque do mais fácil para o mais difícil, ou talvez do menos difícil para o mais difícil, vamos descobrir quem vai dar mais trabalho para derrotar. Eu prometo que o final vai te trazer alguma clareza e fazer repensar quem é de verdade o cara mais perigoso do novo mundo hoje. Começando pelo que à primeira vista parece o elo mais fraco, o Bug. Eu sei que soa estranho falar isso porque, comparado aos outros 3, o Bug simplesmente não tem um nível de poder bruto que eles têm. Ele não carrega uma Akuma no Mi que devasta continentes, não tem Haki em nível lendário, não tem um histórico de guerra parecido com os outros 3. Mas aqui entra o primeiro detalhe interessante. O Bug nunca perdeu de verdade uma luta que contasse. Ele escapa, sobrevive, sai por cima de situação que deveriam ter acabado com ele há muito tempo, e isso é por si só um tipo de poder que ninguém sabe explicar direito. Além disso, hoje ele não está mais sozinho. Como líder de fachada da Cross Guild, ele tem ao seu lado 2 nomes que mudam completamente qualquer equação de luta: Mihawk, considerado o maior espadachim do mundo, e Crocodile, um ex-Chichibukai, um dos poderes mais traiçoeiros que já vimos na obra. Então, mesmo sendo o mais fácil dos 4, e fácil bem entre aspas, porque é uma palavra relativa, se você for atrás do Bug achando que é só ele, a resposta que você recebe pode vir de uma espada capaz de cortar qualquer coisa, ou de uma areia que suga toda a sua energia, até você não conseguir nem ficar de pé. Ainda assim, tirando essa intervenção externa, na base pura da força, ele é quem fecha essa lista em último lugar. Depois vem o Barba Negra, e aqui a coisa já fica bem mais complicada de julgar. Ele é o único homem até hoje que conseguiu carregar 2 Akuma no Mi ao mesmo tempo, algo que deveria ser fisicamente impossível, e que ninguém sabe explicar completamente como ele consegue. Ele tem a Yami Yami no Mi, uma fruta das trevas que anula os poderes de quem ele toca, e ainda soma isso com a Gura Gura no Mi, a fruta mais destrutiva que a obra já apresentou, capaz de rachar o próprio céu. Isso é um teto de poder que a gente ainda nem viu de verdade. A tripulação dele também não é qualquer uma.
foi recrutada dentro de Impel Down, o presídio mais perigoso do mundo, cheio de gente que passou anos disposta a provar valor com sangue para sobreviver lá dentro. Só que aqui entra um problema real pro nosso rank. A gente não viu o suficiente do poder de combate dessa tripulação e nem mesmo do Barba Negra. Sabemos que eles são perigosos de nome, mas falta feitos concretos. Faltam lutas que mostrem se esse grupo realmente segura uma guerra completa contra outro Yonkou e a estrutura dele. A verdade é que com certeza seguram. Com certeza, talvez hoje, dentro da própria obra, Barba Negra esteja até mesmo acima do próprio Luffy e bem próximo de Shanks. Porém, sem grandes feitos para nós relatarmos aqui, fica um pouco complicado e até mesmo injusto de estarmos posicionando. É bastante ameaça em teoria, mas pouca confirmação na prática. E é justamente por causa disso que eu preciso abrir um parêntese aqui, porque essa é a parte mais pessoal do vídeo. Na minha opinião, e eu deixo bem claro que isso é uma teoria minha, não é algo confirmado pela obra, eu acho que o Barba Negra tem potencial e probabilidade real de se tornar mais forte que o próprio Shanks no futuro da história. O jeito como Oda vem construindo esse personagem, sempre em segundo plano, sempre escondendo cartas, sempre expandindo o poder dele de forma fora de cena, é o tipo de construção que geralmente empurra para um confronto final de proporções gigantescas. Mas atenção, potencial não é a mesma coisa que dificuldade de derrotar agora. E exatamente por essa diferença que o Barba Negra não fica no topo dessa lista. Ele pode ser, no papel e no futuro, o mais forte fisicamente. Só que hoje, com as informações que temos, ele é mais difícil de ranquear, porque não sabemos o suficiente sobre quem realmente protege ele quando as coisas apertam. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade, porque o segundo lugar dessa lista não é quem você imagina pela força bruta, apesar de ser gigantesca, mas é o Luffy. E o motivo não tem nada a ver com Gear 5 sozinho, tem a ver com quem está ao lado dele, porque para derrotar o Luffy de verdade, você não derrota só o Luffy, você precisa passar pelos chapéus de palha inteiros. E essa tripulação hoje tem um nível de poder e de potencial que é fácil de subestimar quando você só olha para o capitão. O Zoro está a um passo de virar o maior espadachim do mundo, um cara que já trocou golpe direto com o próprio Kaido e continua subindo de patamar a cada arco. O Sanji desbloqueou um corpo transformado pelo Germa, que praticamente reescreveu o que ele é capaz de fazer fisicamente, colocando ele num nível que antes parecia impossível para um combatente sem Akuma no Mi. Fora que ele ainda pode sim despertar o próprio Haki do Rei. E isso sem contar o resto do bando. Cada um com uma especialidade que fecha exatamente o buraco que o outro deixa aberto. Agora imagina a logística de derrotar esse grupo inteiro, coordenado, que já passou junto por Marineford, Dressrosa, Wano e saiu mais forte de cada uma dessas guerras. Em algumas delas, todos juntos, em outras, individualmente. Sem contar toda a frota dos chapéus de palha que os apoiam e estão do lado deles. Você não estaria lutando contra um garoto de borracha sozinho. Você estaria lutando contra uma máquina de guerra treinada com força e experiência suficiente, encaixando cada peça na hora certa. É exatamente por isso que o Luffy sobe para segundo lugar nessa lista, mesmo sem ser no papel o mais forte fisicamente entre os quatro, pelo menos hoje. Claro que no futuro da obra, com certeza ele vai se tornar, mas no momento, apesar de ser muito poderoso, ele não é o mais forte individualmente dessa lista. Mas se formos contar os chapéus de palha, a grande frota e sem contar o próprio Luffy com o poder de Nika, aí a coisa fica complicada. Agora chegamos no primeiro lugar. E se você já assiste o canal, sabe que isso não é surpresa pra ninguém. O Shanks, na minha opinião, seria assim o mais difícil de derrotar. Eu já defendi isso antes no vídeo em que discutimos quem é o homem mais forte de One Piece hoje. Inclusive, eu vou estar deixando o card aparecendo aqui em cima. Depois desse vídeo você corre lá assistir. Mas dando um spoiler, ali a minha conclusão foi que o Shanks é, na minha opinião, o homem vivo mais forte da obra atualmente. E a
Aqui, quando o critério passa a ser mais difícil de derrotar, em vez de simplesmente mais forte, essa opinião fica ainda mais sólida, porque agora eu somo a força lendária dele com uma tripulação que é sinceramente assustadora de se imaginar enfrentando. O Ben Beckman, por exemplo, é considerado por boa parte dos fãs, inclusive confirmado dentro da própria obra, um dos homens mais inteligentes de toda a obra. Eu falo de inteligência lógica, de leitura, de situação, de saber exatamente a hora certa de agir ou recuar, não necessariamente conhecimento acadêmico. Esse tipo de inteligência é o que evita armadilhas, o que antecipa contra-ataques, o que faz uma tripulação inteira nunca ser pega de surpresa em uma guerra. E tem o Yasopp, pai do Usopp, considerado o maior atirador entre os piratas do Ruivo e também do mundo. O tipo de homem que acerta o alvo antes de você perceber que ele estava mirando. Junta isso com o próprio Shanks, que só com a presença dele já fez oficiais de elite da marinha desistirem de agir sem trocar um único golpe, que derrotou toda a tripulação de Eustace Kid com um único golpe. Não é sobre um homem sozinho, que por si só já é um absurdo. É sobre um comandante cercado por gente que pensa rápido, mira certo e nunca é pega desprevenido. E é exatamente essa combinação de poder pessoal lendário, somado a uma tripulação que cobre cada fraqueza possível, que faz o Shanks ser, pra mim, o Yonkou mais difícil de derrotar hoje em One Piece. E se você quiser saber mais sobre a minha opinião a respeito dele, assiste aquele vídeo que eu recomendei ao terminar esse aqui, que você vai entender bem melhor. Então junta tudo isso e olha o quadro completo. O Bug é o mais fácil na força pura, mas nunca totalmente sozinho, porque Mihawk e Crocodile estão logo ali prontos para virar o jogo. Barba Negra é possivelmente o mais forte em potencial bruto e pode ultrapassar todo mundo no futuro, mas a falta de informações sobre a tripulação dele deixa ele no meio da lista de hoje. O Luffy sobe para o segundo lugar, não pelo próprio poder isolado, mas porque enfrentar ele é enfrentar uma tripulação e uma frota inteira. E o Shanks fecha o topo porque junta as duas coisas ao mesmo tempo. Um poder pessoal que, na minha visão, já é o maior entre os homens vivos hoje, com uma tripulação pensada especificamente para nunca deixar brecha. Essa é a soma completa. Capitão mais tripulação mais reputação, que faz a diferença entre ser forte e ser quase impossível de vencer. Mas é isso aí. Agora eu devolvo essa pergunta pra vocês. Se a luta fosse só no braço, sem tripulação nenhuma por perto, você acha que o rank mudaria? E juntando tudo mesmo, toda a tripulação, qual é a sua opinião? Qual é o seu rank? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês e a gente continua debatendo sobre isso. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e clica nesse vídeo que tá aparecendo na tela e dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre quem é o homem mais forte de One Piece no mundo de hoje. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.